Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 4, módulo 4, A Humanidade Regenerada. Roteiro 8, Os Bons Espíritas. Neste roteiro nós vamos conhecer as características do bom espírita e vamos também compreender como identificar o verdadeiro espírita. Ensina o Evangelho o papel que os espíritas devem desempenhar na sociedade. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, Bíblia de Jerusalém. Os espíritas são, portanto, servidores que se empenham em se tornar pessoas de bem, que não ignoram a transitoriedade dos atrativos da vida no plano físico e que servem a Jesus como Mestre e Senhor. Compreende, igualmente, que como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso, é necessário não fugir do mundo nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Podemos extrair desse conteúdo já duas características do verdadeiro espírita. A primeira delas é que ele compreende a transitoriedade da existência carnal. E, portanto, ele sabe que tudo que está aqui na Terra é efêmero, é passageiro. E a segunda e mais importante característica é que ele compreende sua condição de servo de Deus. E também, já que Deus ele está inclusive acima de Cristo, ele compreende também a importância e o papel de Cristo como governador espiritual da Terra e se coloca também na condição de servo de Cristo, entendendo que, justificado pelo Jesus Cristo e pelo sacrifício do Cristo, ele deve ao Cristo essa obediência, essa condição de servil. E ao servir o Cristo, ele também estará servindo a Deus. E outra característica é de sempre praticar o bem, ou de pelo menos se esforçar na prática do bem, buscando a sua reforma íntima. Nem todas as pessoas que participam de uma casa espírita são efetivamente espíritas, pois existem diferentes motivos que conduzem uma pessoa ao centro espírita. Há inclusive as que continuam vinculadas a outras interpretações religiosas, a despeito de apreciarem os ensinamentos do espiritismo. Em geral, são pessoas espiritualistas, que buscam algo além das condições materiais em que o mundo se encontra mergulhado. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Quem quer que creia que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Sendo assim, antes de ser espírita propriamente dito, é preciso que o indivíduo seja espiritualista. Este é o primeiro passo. Falar-lhe dos espíritos, antes que esteja convencido de que tem uma alma, é começar por onde se deve acabar, pois não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas. O segundo passo é conduzir o adepto ao estudo espírita. Ele necessita esclarecer-se a respeito dos fundamentos doutrinários, quais são as proposições, objetivos e finalidades do espiritismo, os cursos regulares de doutrina espírita, as palestras evangélico-doutrinárias e os livros espíritas são fundamentais para atender a essa finalidade. Neste contexto, Allan Kardec esclarece:
Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Portanto, quem quiser conhecê-lo seriamente deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e convencer-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido como se estivéssemos brincando. Também já dissemos que o Espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam a humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo principalmente pelas suas consequências. A crença nos espíritos constitui sem dúvida a sua base, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírito esclarecido, como a crença em Deus não é suficiente para fazer um teólogo. Um outro aspecto importante é compreender a diferença entre o espírita e o espiritualista. O espiritualista é todo aquele que acredita que há algo além da vida aqui na Terra, além da vida material. E nisso, a maior parte das filosofias religiosas, das religiões, elas têm essa concepção da existência de algo que vai além do corpo físico, algo além da morte. Mas isso não necessariamente torna essa pessoa um espírita, porque para ser espírita é preciso compreender a relação com os espíritos, entender as manifestações dos espíritos desencarnados e ter a disposição de estudar a doutrina espírita, os livros espíritas, através dos cursos, através dos seminários, através da participação em uma casa espírita, na busca de conhecimento da vida no mundo espiritual. Isso é que demonstra a verdadeira aptidão, o verdadeiro caminho do espírita, a busca do conhecimento sobre a relação do homem, do espírito encarnado com o espírito desencarnado. Com isso, a gente compreende que o espírita ele também é um espiritualista, mas nem todo espiritualista pode ser considerado um espírita. Porque, como eu disse, espiritualista é aquele que acredita em algo após a morte, acredita em algo além do corpo físico. Mas, não necessariamente essa pessoa, que é espiritualista, vai acreditar no diálogo com os espíritos, vai acreditar nos fenômenos espíritas, nos fenômenos que envolvem os espíritos desencarnados. Para isso, é necessário buscar o estudo. E aí já difere o espírita do espiritualista. Tópico 1. Categorias dos adeptos do espiritismo. Entre os frequentadores das casas espíritas, há um grupo numeroso de simpatizantes da doutrina espírita, mas que ainda não se revelam como verdadeiros espíritas. Ainda têm muitas dúvidas a respeito dos fatos espíritas ou dos ensinamentos do espiritismo. Kardec os nomeou de indecisos. São, em geral, espiritualistas por princípio. Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir. Falta-lhes apenas coordenar e formular os pensamentos. Para eles, o espiritismo é um traço de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Por isso mesmo o acolhem com avidez, porque ele os liberta das angústias da incerteza. Há também um outro grupo que não deixa de ser singular, denominados pelo codificador do espiritismo como de espíritas sem o saberem. A bem dizer, constitui uma variedade ou uma subdivisão da classe precedente. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, possuem o sentimento inato dos seus grandes princípios, e esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos, a tal ponto que os seus ouvintes presumem que eles são completamente iniciados. Encontramos numerosos exemplos desse fato nos escritores profanos e sagrados, nos poetas, oradores, moralistas e nos filósofos antigos e modernos. Sobre as características dos adeptos do espiritismo, Kardec então nos apresenta um primeiro grupo, que ele chama de indecisos, que seriam aquelas pessoas que seriam espiritualistas, ou seja, acreditam em algo além da existência corporal, mas que ainda não conseguem aceitar todos os ensinamentos, tudo que há na doutrina espírita. Eles conhecem até parte da doutrina, mas eles não conseguem compreender ou não conseguem ainda aceitar
boa parte do que consta ou do que são os preceitos da doutrina espírita, porque eles ainda precisam de mais evidências, de mais apresentações que levem eles a robustecer essa crença que eles estão ainda no germe, no início. Mas para eles, o Espiritismo e algumas das lições que o Espiritismo apresenta já se mostra como um farol, como uma luz, tirando eles das sombras e das angústias que eles se encontravam. Outro grupo que Kardec apresenta são o que ele chama de espíritas sem o saberem. Ele coloca que seriam pessoas que, embora não conheçam a doutrina espírita, elas já trazem em si um certo conhecimento inato da doutrina espírita, dos princípios da doutrina espírita. E eles externam isso através do seu conhecimento, através da sua arte, através de suas obras. Eles, então, não caminham na doutrina espírita, mas eles acabam apresentando pensamentos, comportamentos que estão alinhados à doutrina espírita. Por isso, seriam os espíritas sem o saberem. Entre os espíritas propriamente ditos, os que estudam os postulados da doutrina espírita, que conhecem as obras espíritas, sobretudo as básicas, há também diferentes categorias, como assinala Allan Kardec. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós lhes chamaremos espíritas experimentadores. Segundo, os que veem no Espiritismo mais do que fatos, compreendem a sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. A influência da doutrina sobre o caráter deles é insignificante ou nula. Não modificam em nada os seus hábitos e não se privam de um só prazer. O avarento continua sovina, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o ciumento são sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras, porque a convicção que nutrem os afasta de todo pensamento do mal. A caridade é, em tudo, a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Há, finalmente, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. No Espiritismo, ele encontra confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante aos fenômenos do mundo invisível, levando a aceitar com muita facilidade e sem verificação aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo e mesmo impossível. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do Espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos desconfiam, e com razão, do julgamento deles. Graças à boa-fé que os anima, são iludidos pelos espíritos mistificadores e pelos homens que procuram explorar a sua credulidade. Os bons espíritas estão incluídos, portanto, na terceira categoria, que é a do verdadeiro espírita, ou dos espíritas cristãos. Compreendido que o espírita, portanto, é aquele que compreende a existência do mundo espiritual e que busca o conhecimento da codificação espírita, dos preceitos da doutrina espírita, Kardec, então, ele faz uma categorização dos espíritas. Ele apresenta a primeira categoria, que seriam os espíritas experimentadores. São aqueles que preferem analisar os fenômenos espíritas, têm interesse pelo estudo dos fenômenos espíritas, mas não se preocupam tanto com os preceitos da doutrina. Eles querem mais experimentar, ou seja, verificar os fenômenos mediúnicos, os fenômenos relacionados ao mundo espiritual.
Esta seria a primeira categoria dos espíritas experimentadores. Outra categoria que Kardec apresenta é a chamada dos espíritas imperfeitos. Esses espíritas, eles compreendem os fatos relacionados ao mundo espiritual, eles até conhecem também os preceitos da doutrina, estudam a doutrina, mas eles não colocam em prática, eles não buscam a sua transformação, o seu melhoramento. E por isso, a doutrina espírita acaba sendo para eles apenas um instrumento de conhecimento, mas sem prática alguma. E, portanto, eles se mantêm estacionados no seu grau evolutivo e na sua imperfeição. Outro grupo, que Kardec chama de verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos, são aqueles que compreendem os fenômenos relacionados ao mundo espiritual, buscam estudar os conhecimentos da doutrina espírita e também aplicar. Eles reconhecem que são espíritos imperfeitos e se esforçam na busca do seu melhoramento. Eles procuram estar sempre praticando bem, buscando ali reconhecer a necessidade do outro e atender na medida de sua capacidade, de sua possibilidade. Eles estão sempre buscando a sua reforma íntima, reconhecendo suas falhas e pedindo perdão por elas e também perdoando as ofensas que contra eles são feitas. Esses são os espíritas cristãos. E a última categoria que Kardec apresenta seria dos espíritas exaltados, que seria uma distorção do espiritismo. Seriam aqueles que acreditam nos fenômenos do mundo espiritual, mas acreditam de uma forma cega, quase mística, levando inclusive que eles sejam instrumentos fáceis de processos obsessivos, como, por exemplo, a fascinação. Esses espíritos exaltados, eles são uma distorção do verdadeiro e do bom espírita, porque eles estão sempre vinculados a fenômenos do mundo espiritual, mas eles não fazem o juízo crítico de valor, eles não buscam aplicar os ensinamentos de Kardec na análise desses fenômenos mediúnicos, e com isso eles praticam o espiritismo de maneira equivocada e distorcida. Tópico 2. Características dos bons espíritas. Os bons espíritas não são meros seguidores ou adeptos da doutrina espírita. Possuem qualidades que os diferenciam dos demais indivíduos, pois se esforçam em ser bons cristãos. Assemelham o seu servidor que multiplicou os talentos recebidos de Deus, produzindo inúmeros frutos, como ensina a parábola dos talentos. Podem ser comparados também ao semeador que, movido pelo propósito de auxiliar a seus irmãos em humanidade, espalha a boa semente dos ensinamentos pelos campos do mundo, sem esperar qualquer tipo de retribuição, apenas seguindo as orientações do Evangelho, como consta da parábola do semeador. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 9. Percebemos então que o bom espírita não é apenas aquele que conhece os preceitos da doutrina espírita e que procura estudar a doutrina espírita. É, antes de tudo, aquele que busca o seu aperfeiçoamento, a sua melhoria, o seu progresso. Ele estuda a doutrina espírita, mas também procura aplicar os ensinamentos da doutrina. Ele procura praticar a caridade. Ele conhece a necessidade do perdão e aplica o perdão sempre que lhe é possível. O bom espírita é, sobretudo, cristão. 1. Outra coisa não fazem os espiritistas em matéria doutrinária que não seja admitir os ensinamentos do Cristo, nosso Mestre. 2. Crede que o Espiritismo é o restaurador do cristianismo em sua primitiva e gloriosa pureza, e que os espíritas sinceros são, por excelência, na atualidade, os cristãos que mais diretamente responsáveis pela substancialização dos ensinamentos que o nosso Divino Mestre legou à humanidade. 3. E é assim que, atormentados por dificuldades e crises de toda espécie, aflitiva colheita de velhos males, cada qual de nós tem necessidade de prosternar-se perante o Mestre Divino, à maneira do escriba do Evangelho, guardando na alma o próprio sonho de felicidade, enfermiço ou semi-morto, a exorar em contraditória rogativa: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. 4. Em todos os instantes reconhecer-se na presença de Jesus
que nos ampara nas obras do bem eterno. Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus um mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. O bom espírita é, sobretudo, o verdadeiro cristão, que é aquele que segue os ensinamentos de Jesus. O bom espírita, ele compreende que o espiritismo é o consolador prometido, é o cristianismo redivivo. E por isso ele se esforça em aplicar os ensinamentos do Cristo, se esforça em seu aperfeiçoamento moral, sempre tendo como luz Jesus, o mestre e guia da humanidade. O bom espírita não descura da sua melhoria espiritual. 1. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. 2. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. 3. Espírita é, pois, aquele que estuda, aceita e pratica com fidelidade os salutares princípios doutrinários, erigidos por edificante monumento, tendente a operar com o tempo a renovação do espírito humano. O bom espírita sabe exemplificar. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina a matéria de modo mais completo, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Numa palavra, é tocado no coração, daí porque é inabalável a sua fé. Um é como um músico, a quem bastam alguns acordes para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Então, o bom espírita é aquele que se esforça na sua melhoria espiritual. Ele compreende que necessita buscar a doutrina espírita, o conhecimento, mas que, antes de tudo, ele precisa sempre buscar melhorar-se. Precisa vencer as suas más inclinações. O bom espírita é aquele que pega os ensinamentos de Jesus, coloca eles em sua vida para que ele se transforme, para que ele evolua, para que ele se modifique, aniquilando suas sombras, para então ser efetivamente luz, brilhando, recebendo a orientação do Mestre Jesus. Outra característica do bom espírito é que ele sabe exemplificar. Isso significa que ele se esforça o tempo inteiro para controlar as suas más influências, as suas más inclinações, e ele refletir o bem para o próximo. Ele procura sempre ser exemplo de boa conduta moral, de bom comportamento, exemplo de caridade para com todos, de benevolência para com todos. Então, o esforço em sempre se colocar como um exemplo, ou seja, suas atitudes refletirem aquilo que ele tem dentro de si para que os outros se esmerem e tentem aprender com ele, é um dos preceitos que torna o homem, o indivíduo, um bom espírita. O bom espírita esforça-se para ser virtuoso praticante da caridade. 1. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. A virtude, assim compreendida e praticada, que vos convido, meus filhos, é essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos incito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. 2. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta.
mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a praticar. Somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais penosas, é que ele encontra ocasião de praticá-la. 3. Não imagineis, portanto, que para viverdes em constante comunhão conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso que vos mortifiqueis com silício e vos cobrais de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dissemos: sede felizes, segundo as necessidades da humanidade. Mas que a vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer que se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor. Ele abençoa aqueles que amam santamente. Outra característica do bom espírita é que ele esforça-se para ser virtuoso, ou seja, ser um homem de virtude, além de ser um incessante praticante da caridade. Ou seja, quando nós tentamos ser virtuosos, nós procuramos sempre colocar aquilo que temos de melhor em prol do outro e tentamos ofuscar, tentamos bloquear aquilo que nós temos de pior, as nossas inferioridades, as nossas sombras, os nossos defeitos. Então, o bom espírito, ele procura, então, ser virtuoso, procura estar ali, agindo sempre, dando o melhor de si. E sempre fazendo caridade. E a caridade, não apenas a caridade moral, mas principalmente a caridade moral. A caridade no pensar o bem do próximo, no falar com o próximo de maneira harmoniosa, de maneira bondosa e, principalmente, ajudar sempre aquele que está precisando, seja de uma palavra amiga, de um ombro amigo, de um conselho, de um ouvido para ouvir ali os sofrimentos alheios e oferecer um pouco de empatia, ou mesmo aquele que necessita de caridade material, de um determinado amparo material que devemos oferecer na medida de nossas possibilidades. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para essa nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários a sua pergunta, que nós vamos responder. E eu peço a você que ajude a divulgar esse trabalho. Curta, comente e compartilhe para que outras pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado por sua atenção, fique com Deus, muita paz e muita luz.